Olá! No programa Identidade Pública de hoje, você conhece um pouquinho da história de vida do vereador Olair Bosco. Casado e pai de 3 filhos, Olair trabalha há 19 anos como encarregado administrativo da Constrói e, pela primeira vez, ocupa uma cadeira no Legislativo araçatubense. Vereador, tudo bem? E desde já, obrigada pela presença em nosso estúdio. Tudo bem, sou eu que agradeço em participar desse programa. Fico muito feliz em passar aqui alguma mensagem para as pessoas que nos acompanham. Vereador, o senhor é araçatubense, nasceu aqui em nossa cidade no dia 9 de outubro de 1970. Passou a infância e adolescência morando na Vila Industrial. Quais as recordações que o senhor traz consigo desse período da sua vida? Bem, ali na Vila Industrial, se morava na Rua Porangaba, número 77, próximo à Polícia Mirim. Na onde a Polícia Mirim, na verdade, veio ter uma participação grande na minha vida, porque a maioria do meu tempo era no campo da Polícia Mirim, jogando futebol e me divertindo, assim como criança. Estudei ao lado também da Polícia Mirim, na escola Nilce Maia, e a Polícia Mirim sempre fazendo parte da minha vida. Foi lá em que eu fiz a datilografia, foi lá que eu ingressei como Polícia Mirim, e a Polícia Mirim me projetou na vida minha profissional. Nesta época, vereador, quais eram as opções de lazer e divertimento para a garotada? Bem, nessa época, gostava muito, como frisei, a questão de jogar futebol. Como toda criança, por exemplo, a questão das pipas, né, nos campos. E ali, nós tínhamos, como nós morávamos próximo à igreja Assembleia de Deus, nós tínhamos diversos amigos ali na região. Então, todos os finais de tarde, nós jogávamos no campo da Polícia Mirim, e a diversão nossa maior era a questão de jogar futebol. O senhor tocou na questão igreja. A religiosidade sempre fez parte da vida em família? É uma questão de família? Sim, é uma questão de família. Minha mãe, já falecida, mas sempre foi muito religiosa. Eu também me apego muito à questão religião. Eu mesmo me cobrei quando terminei a minha catequese, o catecismo. Logo em sequência, eu já quis, na verdade, fazer a crisma. Isso tudo por um motivo de família, de religião, de conduta, de ensinamento bíblico. E o convívio com os irmãos? Eu sei que o senhor tem 8 irmãos, né? Como era a convivência desde criança, os 8 sempre unidos? Sim, a união da família sempre prevaleceu. Eu tenho um exemplo, que esse exemplo é guardado dentro de mim, e para onde quer que eu esteja ou onde eu estou, sempre levarei, que é exemplo do meu irmão já falecido, Geraldo Donizete Bosco, no qual me ensinou muito na minha vida e na minha trajetória. Vereador, ainda criança, o que o senhor queria ser quando crescesse? Bem, meu sonho sempre foi com a questão medicina. Tinha aquele sonho infantil de ser médico, tudo, de criança, mas com o tempo foi deixando um pouquinho de lado e sempre veio a questão de empresa, administração, tudo. E sempre atuei dentro da área administrativa, na parte contábil, e a administração para mim é um negócio primordial. Tanto é que eu quero me ingressar numa faculdade de administração. Não houve ainda até o momento condições de cursar uma graduação, de cursar uma faculdade? Não. Como sempre, a dedicação ao trabalho, e eu, muito novo, como Polícia Mirim, fui para a cooperativa, até então a Cobrac, e da Cobrac logo eu me tornei o encarregado da escrita fiscal de saída da cooperativa, que era enorme na época, e isso me levava um determinado tempo meu, e eu sempre me dediquei muito à questão profissão, à questão aprender, e isso acaba, na verdade, te tirando um pouco do caminho. Mas a vontade prevalece e, com certeza, vamos nos ingressar na faculdade de administração. É um sonho, então, que ainda vai ser realizado com toda certeza. Com certeza absoluta.
Vereador, o senhor já mencionou aqui nesta entrevista da presença da Polícia Mirim na sua vida e da forma como ela possibilitou seu ingresso no mercado de trabalho. O trabalho veio então ainda na adolescência e como uma necessidade? Sim, o trabalho veio sim como uma necessidade de ajuda para a família, né? Nós morávamos de aluguel e sempre existiu o sonho da casa própria e esse sonho, em conjunto com todos, trabalhando, se tornou realidade para minha mãe, para o meu pai. Isso veio de encontro, né? Então, a Polícia Mirim, sempre eu friso bem, a Polícia Mirim me ajudou quando eu acompanho hoje, por exemplo, o trabalho da Polícia Mirim, com essa questão de hoje, por exemplo, não admitir mais, por exemplo, a questão da criança com 14, 15 anos se ingressar hoje, eu acho até um fator complicado, porque na época eu entrei com 14 anos e graças a Deus a Polícia Mirim me ajudou muito, o trabalho me ajudou muito. O primeiro trabalho, como o senhor já mencionou, foi na Cobrac. Desde cedo o senhor assumiu grandes responsabilidades, o que acabou deixando algumas marcas, principalmente com relação ao nervosismo, né? Sim. Eu, na verdade, eu sou uma pessoa que eu costumo acumular muito por dentro de mim. Eu não sou aquela pessoa, por exemplo, que passo isso para fora. Então, muitas pessoas falam, você não parece uma pessoa assim. Eu sou uma pessoa bastante, na verdade, até agitada, guardo muito realmente por dentro. E realmente essa questão até de guardar, de absorver tudo isso, isso acaba, na verdade, fazendo mal até para a saúde. Tanto é que com 16 anos de idade eu tive uma hemorragia estomacal, e foi um fator complicativo na minha vida e eu fui submetido a uma cirurgia aos 22 anos de idade por motivo dessa questão minha de temperamento. De lá para cá, o senhor conseguiu equilibrar os sentimentos ou houve outras crises dessa? Não, com o tempo acho que você vai aprendendo um pouquinho que precisa administrar e hoje eu consigo administrar mais. E esse nervosismo é de família, vereador? Eu posso dizer para você que parte sim, parte não. Tem alguns que também têm o mesmo sistema meu e alguns não. Vereador, com relação aos estudos, o trabalho, muito cedo, acabou prejudicando os estudos? Assim, acaba comprometendo um pouquinho, principalmente quando você tem um compromisso muito grande, como eu frisei há pouco, com a questão de assumir, por exemplo, uma responsabilidade muito grande da escrita fiscal. Aquelas pessoas que recordam da Cobrac sabem, a Cobrac foi uma cooperativa enorme, em volume muito grande de cooperados, e isso realmente me tomou bastante tempo, mas não me arrependo de nada, porque eu tenho um grande conhecimento hoje na área contábil, na área de administração, que muitas vezes a faculdade agora vai só complementar. Falando um pouquinho do Olair Bosco, aluno, estudante, na sala de aula, sempre foi um aluno aplicado? Como era o seu comportamento? Eu era um aluno com certeza tranquilo dentro da sala de aula, determinado, eu era aquele aluno. Se eu estudasse, realmente eu queria a nota A, vamos fazer assim, antigamente era nota A, né? Nota azul. E se dependesse da cola, não ia colar, jamais colei, não gostava disso, eu ia para o vermelho mesmo, tirava o D na época. Então, fui um aluno muito sempre dedicado dentro do estudo também, e sempre muito tranquilo, sabe, dentro da sala de aula, um aluno muito tranquilo, e eu tenho certeza que é esse Olair que passa essa tranquilidade de hoje também. E o Olair gostava de se envolver com movimentos estudantis, já iniciando aí algo na política? Sim, sempre gostei, sempre fui chamado, né, para trabalhar como representante de classe. Através dessa questão de representante de classe, também eu já fui na época eu participava do Grêmio da Cobrac, a Cobrac na época tinha um Grêmio, eu fazia parte do Grêmio da Cobrac, diretoria da Cobrac, sempre gostei de me envolver. Vereador, em que momento da vida o senhor conheceu a sua esposa? Bem, a minha esposa, nós nos conhecemos, acho que muitos, acho que se conheceram ali, que foi na discoteca São Vicente, e foi ali que eu conheci minha esposa. Eu creio que um momento muito importante na minha vida, muito feliz, porque é ela que me dá sustentação, é ela que me ajuda, é ela que é o fator meu de balanço, de equilíbrio, me ajuda muito. É ela, na verdade, que me acompanha na vida política, que me dá opiniões. Com certeza, aquele que tem a sua família em primeiro lugar é uma pessoa que vence na vida. E a família, então, sempre o apoiou em todas as decisões?
Sim, minha família sempre apoiou em todas as decisões, sempre presente comigo, meus irmãos, meus familiares todos sempre me deram muito apoio dentro dessas decisões minhas, que não é fácil você hoje colocar sua vida a público na vida política, mas todos eles me dão respaldo. E certamente a sua esposa tem um papel ainda muito mais atuante e presente na sua vida após a perda dos pais, né, vereador? Hoje é a sua família de fato. Foi um fato, isso mexeu muito comigo na época, né, quando descobrimos a doença do meu pai e logo em sequência do meu irmão, e isso mexeu comigo, me desequilibrou um pouquinho, e agora faz praticamente 2 anos eu perdi minha mãe, e realmente isso muda um pouco, porque a estrutura do ser humano hoje é a estrutura pai e mãe. Aí depois você sai, você casa, você cria outra família, mas o pai e a mãe sempre é aquela base sua, e quando você perde parece que você fica meio fora de ar. E aí começa a dar valor em outras questões da vida que até então pra gente pareciam irrelevantes, né? Com certeza absoluta. Vereador, nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos em instantes. Se você não sabe mais como se livrar das coisas usadas, ligue que o Exército de Salvação retira. Audiodescrição. Eu não sou diferente de ninguém. Quase todo mundo faz assim. Eu me viro bem melhor quando tá mais pra bom que pra ruim. Não quero causar impacto, Nem tampouco sensação. O que eu digo é muito exato. É o que cabe na canção. Eu não sei viver triste sozinho. É a minha condição. Iguais na diferença. Campanha pela inclusão das pessoas com deficiência. Às vezes, 9 meses demoram muito a passar. E 4 meses podem passar rápido demais. Por isso, os deputados federais aprovaram o projeto do Senado que aumenta a licença maternidade para 6 meses. Esses 2 meses a mais são facultativos. A mãe precisa pedir e fica a critério da empresa conceder. Mas o empregador que aderir ao programa vai receber incentivos fiscais no imposto de renda. A importância da mulher na família e no mercado produtivo são valores que os deputados querem incentivar. Como mãe, como mulher, eu quero dizer da alegria de compartilhar daqueles que sabem a importância e o significado dessa matéria. Em momento nenhum vai excluir a mulher do mercado de trabalho. Vai dar dignidade e oportunidade aos bebês que estão nascendo no nosso país. Câmara dos Deputados. Compromisso com o cidadão. Lei da ação e reação. Você consome drogas. Drogas consomem você. O GRAAC sabe onde quer chegar. Por isso já conquistou tantas coisas, como esse monte de sorrisos. Ele sempre correu atrás dos seus sonhos. Muitos viraram realidade, como o seu hospital altamente especializado. Muita gente faz parte disso, porque a cura do câncer é uma causa nobre e precisa avançar ainda mais. Essas crianças sonham com o futuro. E para esse futuro acontecer, deixa a causa te abraçar. GRAAC, combatendo e vencendo o câncer infantil.
Nós voltamos a apresentar o programa Identidade Pública, hoje conversando com o vereador Olair Bosco. Bem, vereador, no finalzinho do último bloco a gente conversou sobre a importância da família e o senhor me contou como conheceu a sua esposa. E do momento do conhecimento até o casamento demorou muito? Foram quantos anos de namoro? Do conhecimento até o casamento foram uns 4 anos, até que ansioso até, né? Porque logo que eu a conheci, eu sabia já praticamente qual seria a questão do meu destino, o casamento. Foi amor à primeira vista. Me identifiquei bastante com ela e fico feliz e sou feliz até hoje. O casal hoje tem 3 filhos. E em que momento eles chegaram? Foi um momento de muita alegria? Sim, momento de muita alegria. Nós temos hoje o William, com 11 anos, o Matheus, com 4 e a Amanda, com 1 ano e 6 meses. É o complemento de toda essa felicidade, de toda essa estrutura, e é o que me dá ânimo e força para lutar a cada dia mais. Vereador, no início deste programa eu mencionei que o senhor trabalha há 19 anos na Constrói. Como começou essa trajetória profissional nesta empresa? A questão da trajetória da empresa foi uma questão até interessante, porque quando eu saí da Cobrac, eu fui trabalhar como freelance, né, em escritório de contabilidade. E um determinado dia encontrei um amigo meu que trabalha também na Constrói, inclusive até hoje, e pedi para ele que se ele pudesse datilografar um currículo para mim. E no momento que eu estava datilografando esse currículo, o contador da empresa passou próximo a ele e perguntou quem era aquela pessoa. E ele indicou, falou que era um amigo dele e tudo, e essa pessoa falou: eu preciso de uma pessoa que tenha um conhecimento nessa área. Então foi um fator assim, realmente acho que precisava ser, e era para ser meu, realmente aquela vaga, era para ser minha aquela vaga, né, da consultora. Estou lá há 19 anos, gosto muito, me dedico e me identifico muito com a consultora. Hoje o senhor é vereador e mesmo como vereador o senhor não dispensou essa atividade, o senhor continua trabalhando na empresa. Por que o senhor decidiu dessa forma? Não é pensamento de todos, mas é meu. A vida política para mim, ela veio, por exemplo, para que eu possa ajudar, colaborar com a minha cidade, ajudar com a população, de aproximar, na verdade, o poder público, né, da população. E a questão profissão, por exemplo, eu prefiro deixar ela em separado. Eu nunca tive comigo assim, por exemplo, eu vou ser vereador, mas vou deixar, por exemplo, de trabalhar em uma empresa, ou mesmo de tocar algum ramo que seja meu, por exemplo. Então eu só não quis confundir a questão de vida política com a vida profissional. Até hoje o senhor também concilia o trabalho na igreja, em associações de bairros, vereador? Sim, a minha trajetória, na verdade, todo esse início de envolvimento com a política veio através de trabalhos dentro da minha comunidade. Moro no Hilda Mandarino, fui presidente da Sociedade Amigos de Bairro do Hilda Mandarino e fui também presidente da comissão da construção da primeira igreja católica do bairro, que é a Igreja Santo Expedito. E eu acho que através desses trabalhos, na verdade, que eu me destaquei, é que veio a partir do interesse político, porque foi aí que eu percebi que através da política eu conseguiria fazer um trabalho voltado para a comunidade e para a população. Foi daí então que surgiu o interesse pela política? Foi aos poucos? Foi aos poucos, realmente foi dentro do trabalho com a comunidade, como eu frisei, e principalmente por ter sido presidente da Sociedade Amigos de Bairro. Há muito o senhor vinha tentando ser vereador de Araçatuba? Não, eu na verdade fui candidato uma vez só, onde eu obtive 1.043 votos. Até pensei que ia ser a primeira e única vez, até não pensei depois em disputar novamente, mas quando chegou próximo às eleições, resolvi disputar e com a graça de Deus e de todos que me ajudaram, estamos hoje aqui como vereador e tenho certeza que se for por 4 anos eu quero fazer um trabalho que favoreça a nossa comunidade. Vereador, a vereança é, portanto, um sonho que se torna realidade? Sim, ela é um sonho que se torna realidade
porque foi uma luta, na verdade, muito grande, porque foi a partir do momento em que eu participei como presidente de Sociedade Amigo de Bairro, o que eu vi o quanto que eu poderia, na verdade, através da vida pública, através de vereador, eu poderia favorecer o meu próximo, a outra pessoa. Da política e como vereador, eu não quero tirar nada pessoal para mim. Na verdade, eu quero que mostre esse trabalho, que daqui 4, 8, 12 anos, ou quando eu parar, por exemplo, minha vida como vereador, que fique marcado na história, por exemplo, o nome Olair Bosco, quando trabalhou, como executou como político. Eu acho que quando você entra na política, você, na verdade, tem que deixar seu nome bem zelado, bem cuidado, para que quando você sair, por exemplo, que esse nome seu fica marcado na história da nossa cidade. Vereador, o senhor tem pretensão de alçar voos mais altos na política municipal, regional, estadual, até nacional? Não, nunca pensei dessa forma. Eu sei que todos os pensamentos mudam dentro da política. Muitas vezes você fala que não e depois você aparece como pretenso candidato a outra vaga, mas hoje eu garanto que eu jamais pensei. Realmente o meu pensamento é focado em fazer dessa vida minha como vereador uma prática onde que resulte em benefício à nossa cidade. Nesse pouco tempo que o senhor está conosco na Câmara Municipal, são 5 meses praticamente, já dá para fazer um balanço da sua atividade? Era tudo isso que o senhor pensava? É possível concretizar todos os seus ideais de fato? Não é fácil do jeito que se imagine também. Não é simplesmente ser um vereador, fazer um requerimento ou uma indicação que a coisa acontece, não é dessa forma. A máquina administrativa trabalha de uma forma totalmente diferente do que imaginamos quando estamos fora, mas eu acredito que com o trabalho, com seriedade, boa dedicação e mostrando-se ao poder público, ao executivo municipal, a necessidade de algumas obras, eu tenho certeza que você aos poucos vai conseguindo trazer essa melhoria. Quanto à questão de dificuldade, realmente existe sim, em tudo na vida tem a dificuldade, nada é fácil, mas eu posso garantir para você, estou feliz em ser vereador, sou muito feliz em participar dessa atual Câmara de Vereadores, no qual há um consenso, os vereadores têm conversado muito com o outro, isso é muito importante, a questão da união dos vereadores na Câmara Municipal. Vereador, eu gostaria de resgatar um pouquinho do trabalho, das mais importantes atividades que foram realizadas enquanto o senhor estava à frente da Associação Amigos do Bairro Hilda Mandarino e de outras associações como voluntariado. Como presidente da Sociedade Amigos do Bairro do Hilda Mandarino, nós tínhamos na época um centro comunitário praticamente que abandonado. Nós conseguimos, através de empresas privadas, recursos materiais para que nós pudéssemos colocar em atividade o centro comunitário. Reformamos o centro comunitário. Esse centro comunitário passou a ter eventos como as pessoas hoje, por exemplo, usam o centro comunitário para casamentos, aniversários. E eu, na época, como presidente de bairro, eu enfoquei muito a questão de trabalhos comunitários, como, por exemplo, aula de capoeira, kung fu, karatê. Nós tínhamos lá, por exemplo, o PSF que atendia dentro do centro comunitário. Isso para mim na época foi muito gratificante, porque é o que eu falei no começo. É interessante que você participe da vida política e traga alguma coisa de bom para o próximo. Vereador, no início da entrevista o senhor mencionou que gostava muito de jogar bola quando criança. É um esporte que o senhor continua praticando hoje, mesmo diante de tantos afazeres? É possível conciliar? Olha, não é desculpa de ser gordinho não, mas eu tenho um problema na rótula do joelho e isso me impossibilita a jogar um futebol. E os seus 3 filhos, quais são as opções de lazer hoje para o divertimento em família? Olha, nós saímos muito juntos, né? Eu sou uma pessoa assim, por exemplo, que eu gosto muito de pescar, meu filho sempre me acompanha, as pessoas até brincam comigo, porque onde que o Olair está, normalmente está sempre os filhos juntos. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de andar com a minha família, de participar junto com a minha família. O meu filho, o mais velho, por exemplo, o William, ele gosta, por exemplo, de natação,
Ele por exemplo, vai ter um grande futuro aí como baterista, ele gosta muito, sabe? E o Matheus, agora, como que começou agora na creche, né? Está indo agora na IMEB Esther Gazzoni, inclusive do Mandarino, aos pouquinhos também está se soltando, a criança precisa de um pouquinho de desenvoltura. Amanda, 1 ano e 6 meses, né? Quer dizer, atividades para eles ainda são pouco, mas o William é que participa um pouco mais, né? Joga um futebol de salão, toca a bateria, gosta muito de bateria, e quando eu vou pescar, por exemplo, é o que mais me acompanha. O pai está sempre presente, então, sempre que possível. Sempre presente, porque sem eles é um vazio muito grande dentro de mim. Até quando eu preciso viajar, por exemplo, que eu fico 2 dias aí fora, por exemplo, eu sinto um vazio muito grande de ficar longe da minha família. Quais os critérios hoje, vereador, que o senhor procura passar para os seus filhos no momento de tanta dificuldade em educar essas crianças, né? Hoje em dia, acho que o principal de tudo é quanto à questão de regra, de obediência, de entendimento, de respeito ao próximo. O que é seu, o que não é seu não se mexe, e focar bem a questão do estudo, se dedicar o máximo ao estudo, porque é daí, por exemplo, que se torne um futuro brilhante, e que aproveite também a oportunidade, né? Porque muitas vezes as crianças antigamente eram um pouco mais exigidas ao trabalho do que hoje. Hoje o estudo ainda fica à frente do trabalho. Algo que o senhor não teve oportunidade, o que quer propiciar para os seus filhos? Com certeza absoluta. Eu acho que na minha época, por exemplo, eu precisei rapidamente me desdobrar, por exemplo, e entrei na Polícia Mirim. E hoje eu falo para o meu filho, hoje você tem oportunidade, se dedica ao estudo, para que você seja um grande profissional no futuro e um grande homem. Encerrando essa entrevista, vereador, quais os seus planos daqui para frente, como vereador, como homem público, mas também em família? Conte um pouquinho para a gente. Olha, eu acho que os grandes planos, por exemplo, da minha vida, por exemplo, é conseguir, dentro dessa vida pública, por exemplo, dessa vida política, trazer algo que se destaque em nossa cidade, alguns projetos que se destaquem em nossa cidade, que venham trazer a melhoria para as pessoas da nossa cidade. E a outra questão que eu foco muito também é que a minha vida pública e política, por exemplo, que ela não venha, por exemplo, tirar o foco da minha vida familiar. Porque a pessoa que perde o foco da vida familiar, ela perde a estrutura da vida dela. Então, tudo que você fez hoje na sua vida, se você deixar de lado, simplesmente por fato de egoísmo, por questão da vida pública, eu creio que não é correto, e amanhã ou depois você vai se arrepender por isso. Vereador, chegamos ao final dessa entrevista e eu gostaria mais uma vez de lhe agradecer pela presença em nosso estúdio e pela mensagem hoje nos deixada aqui. Muito obrigada. Sou eu que agradeço. Obrigado a todos. Obrigada, vereador, e obrigada a você de casa pela audiência. Até o nosso próximo programa.